Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Edronecast. Eu sou Ed Firme, especialista em comunicação digital aqui na Edrone. E claro, o Edronecast tem como função principal democratizar o mercado de tecnologia e e-commerce no Brasil. E para ter esse papo super bacana sobre tecnologia no e-commerce aqui no Brasil, eu trouxe dois especialistas da Edrone que são super capazes de debater esse assunto comigo. Então, recebo Guilherme Lourenço e Atos Torres. Você está ouvindo o Edronecast, o podcast da Edrone, a plataforma de CRM e automação de marketing feita sob medida para e-commerce. A Edrone acredita que a democracia ao acesso de tecnologia pode empoderar pequenas e médias lojas a competirem com gigantes. Crie agora mesmo sua conta gratuita no QR Code e transforme os insights dessa conversa em vendas reais. Muito prazer, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Tudo bem? Tudo certo? Tudo certo. Por favor, se apresenta Gui, se apresenta Atos, aí no tempo de vocês. Vamos contar pro pessoal por que a gente sabe, como especialistas, falar sobre o mercado de tecnologia no Brasil. Boa. Quer começar? Começa, né? Ed, primeiramente, obrigado pelo convite. Imagina. Tá muito bom aqui estar representando a Edrone, falando um pouquinho sobre os desafios do e-commerce, como que funciona toda essa parte que engloba cliente, tecnologia, necessidade dentro desse mercado, né? Sim. Então, obrigado pelo convite. Estou aqui para a gente bater esse papo bem legal aí e, quem sabe, contribuir bastante para esse cenário. Cara, eu tenho certeza, tenho certeza. E aí, pro pessoal de casa, para não achar que o Atos está aqui só para vender, o Atos também é sócio de um e-commerce e, diga-se de passagem, roda Edrone dentro da plataforma dele. Então, a gente vai ter muito o que debater das três áreas aqui. Mas, Gui, por favor, se apresenta também pro pessoal. Boa. Primeiramente, obrigado pelo convite. Imagina. É um prazer esse famoso Edronecast. Maravilha. É uma honra estar aqui para poder compartilhar, aprender, vivenciar tudo isso com vocês, passar um pouquinho do nosso dia a dia também, que é muito importante. E, cara, comecei na Edrone há quase 2 anos atrás como SDR. Então, hoje eu sou team leader dos SDRs. Então, a gente tem desafios ali que a gente consegue compartilhar e entender muito do que é o assunto que a gente vai colocar em pauta hoje. Perfeito. Então, acho que para começar, e para o pessoal de casa já sentir o peso do que a gente vai trazer hoje, eu gostaria de fazer uma pergunta um tanto quanto polêmica, porque vocês estão de um lado, que é o lado de olhar para muitos e-commerce, né? Muita gente de casa está assistindo a gente hoje e ele está ali muito preocupado com a operação que ele está realizando, com o que ele está operando dentro da loja dele. Mas hoje vocês, em cada um no seu setor, tem uma visão muito maior, né? Muito mais ampla do mercado de e-commerce. E acho que a pergunta que eu gostaria de trazer para começar é, cara, qual que é a dificuldade da tecnologia penetrar no mercado digital, principalmente quando a gente fala que o mercado digital ele já é tecnológico, né? Então, é quase contraintuitivo pensar que dentro da área da tecnologia existem dificuldades para implementar a tecnologia. Isso é uma visão do marketing ou é uma visão real para vocês que estão do outro lado da ponte? Acredito que para a gente, no dia a dia, tudo que a gente vê é uma visão não só do marketing, é real. Então, a gente entende que para chegar nesse nível aí, falta muita clareza de dados, de tudo aquilo que ele está fazendo dentro do seu próprio negócio. Uhum. Então, é o que a gente sente muito isso na pele no dia a dia. E para você, Atos, ali a hora que você está apresentando muitas vezes, trocando ideia com outros gerentes, outros gestores, você sente que existe essa barreira mesmo? Sim, eu sinto que não só existe essa barreira, como existe diversas formas, diversos tipos de barreiras, né? Quando a gente fala da tecnologia, trazer tecnologia para o e-commerce, muitas das vezes esse mercado já está um pouco banalizado, né? Quando a gente fala de tecnologia. Então, quando a gente chega apresentando uma solução que, de certa forma, é tecnológica, como que o cliente interpreta aquilo, sendo que ele já passou por diversas experiências? É o conto do João e o Lobo, né? Exato, Já ouviu tantas vezes aquela história que acaba, em algum momento, descredibilizando. Porque, bom, e aí vocês podem me dizer melhor, né? A partir do momento que qualquer contato humano com humano é feito, a gente tem que colocar a tecnologia em segundo plano. Vocês sentem na hora que vocês estão fazendo uma apresentação, fazendo uma prospecção, na hora que vocês estão ali na ponta da agulha, você sente que o público, principalmente o público brasileiro, está preparado para receber essas informações? O que falta para que todo mundo consiga ter uma noção de mercado mais bacana? Boa.
Ótimo ponto. Eu acredito que são duas coisas. Primeiro que a gente encontra o e-commerce hoje onde tem geralmente uma agência que faz o trabalho juntamente com o e-commerce e muitas das vezes também é o proprietário que faz algumas ações de marketing não muito estratégica. Então são dois perfis diferentes de pessoas. Quando a gente fala de agência, a agência de certa forma ela tem uma consciência maior em relação a isso, consegue extrair dados, resultados em relação a isso. Porém, quando a gente fala ali com um e-commerce que está em expansão, que ainda não tem uma agência mais robusta para fazer esse trabalho, né? Aí a gente encontra esse desafio com uma maior frequência. Certo. Né? De levar essa tecnologia... Levar a mensagem. Levar né? a mensagem, como que ele interpreta essa mensagem também. Porque eu acho que dados do mercado falam muito que hoje existe muito no Brasil, por mais que eu acredito que tenha essa consciência, existe muito o e-commerce. O CEO de MEI, né? E, pô, de novo, eu acho que a gente pode fazer um contraponto aqui, uma balança que não tem problema, muitas vezes não tem problema o cara ser o e-commerce. Não tem problema porque a gente sabe que ferramentas surgem exatamente para ajudar pequenas empresas, médias empresas a ramparem, né? A crescerem. Tanto que é para isso que a Edrone entra no mercado, para ajudar pequenas e médias empresas a poder competir com as gigantes. Mas no que toca a vocês, no ponto de vista de vocês, existe alguma... Vou generalizar assim, mas existe alguma palavra mágica que quando vocês falam com um possível cliente, um gerente, começa a brilhar o olho? Porque a gente entendeu que, pô, dificuldade tem. Tecnologia, por mais que a gente esteja falando de um mercado que está sempre em expansão, sempre tem a dúvida do, mas será mesmo? Né? O que vocês sentem hoje que, pelo menos para vocês, brilha o olho, brilha o ouvido de uma pessoa quando a gente está falando de tecnologia, né? Porque eu vou levantar para mim, como alguém que trabalha com marketing e usa muita tecnologia. Para mim, a palavra de ouro é tempo. Quando alguém fala para mim, pô, você vai economizar tempo, eu não paro de perguntar sobre dinheiro. Eu falo, beleza, tempo é um recurso que não tem valor. Então, quanto eu puder economizar dele, melhor. Sim. E no ponto de vista para vocês? Para mim, eu acho que são duas. Primeiro, tempo. Perfeito. Mas ter essa percepção de tempo sem ter a perspectiva do impacto de que isso vai trazer para ele é fundamental para ele entender. Porque quando essa premissa de que é o e-commerce, eu acredito muito de todo o cenário que a gente vive dentro da Edrone, que esse e-commerce ele não tem o conhecimento. Então, a partir do momento que a gente entende que a gente vai ajudar ele com o tempo, mas que a gente vai trazer esse impacto, ele começa a buscar esse conhecimento e entender mais de que a inteligência vai ser boa para ele. Massa, um bom ponto de vista. Boa. No meu ponto, Gui, o que pega bastante também lá quando eu estou nas minhas apresentações é o custo de mídia. Custo de mídia. Hoje a gente sabe que geralmente, né, o ROI não está acompanhando o valor investido. Então muitas das vezes o e-commerce ou até mesmo um gerente de e-commerce aumentando o investimento na mídia não necessariamente mantém o retorno sobre o investimento. Então ele procura, aí ele começa a desenvolver essa curiosidade de como ele consegue impactar melhor esses resultados através de outros tipos de ações. Massa. Né? E aí a gente pode ambientar ele, contextualizar ele sobre esse assunto, trazendo de uma maneira mais leve, né? Fazendo um storytelling para ele. Cara, mas hoje como que está a sua recompra do seu e-commerce? Você consegue metrificar isso? Você consegue entender, né? E aí a gente vai ambientando ele para ir introduzindo ele dentro desse cenário de tecnologia e o que é a Edrone também. Legal. Né? E, pô, vocês dois me falaram uma coisa que me despertou um tom curioso e talvez seja muito valioso para a pessoa de casa fazer uma autoavaliação. Mas a hora que vocês estão ali, como que vocês sentem que aquela pessoa com a qual vocês estão conversando é uma pessoa que, de fato, tem o tal do fit? Né? O que você sugeriria para o dono de e-commerce que está ouvindo a gente? Pô, essas informações é as que você normalmente tem que ter de cabeça. Se você não tem, é bom dar uma estudada. Vocês têm mais ou menos algumas ideias que a gente pode passar para o pessoal de casa? Acho que pegando o gancho desse ponto que o Atos falou, ele tem a ideia do que ele está conseguindo converter daquilo que ele está fazendo de investimento em tráfego? Legal. Ele consegue ter esse dado, que é muito importante, porque hoje investimento em tráfego está caro. E vai ficar mais caro. Piora. Então, ele tem esse conhecimento. Então, é um ponto que, trazendo essa clareza para o decisor, ele já vai começar a ver com outros olhos o que ele precisa impactar para diminuir isso.
Juntamente com isso, essa ação de tráfego, né, ele precisa entender quais são os outros dados necessários para a saúde do e-commerce dele. Como está o LTV, né, como está a recompra, ele tem dados sobre essa recompra, da onde está vindo essa recompra. Né, porque quando a gente aposta todas as nossas cartas ali em relação a topo de funil, quando a gente fala de investimento em tráfego, a gente fica refém daquela ação. Então, se o tráfego não performa bem, o que acontece com o e-commerce? Né? Exato. Isso, e foi um ponto até legal você citar no começo em relação ao e-commerce, porque quando que eu me toquei, né? Eu já conhecia a Edrone, já trabalhava na Edrone, então já tinha bastante conhecimento sobre a solução, mas eu vivi isso na prática quando eu tive o e-commerce, que foi o quê? Ver que grande parte dos meus compradores era de recorrência. Era a maior parte. E aí, vendo isso, né, mesmo com uma base hoje menor, uma base reduzida ali de compradores, eu vi o potencial em relação a trabalhar essa base. Né? E eles compravam por si só, sem nenhum tipo de ação em cima. Então, quando começa a olhar para essa base com mais carinho, o que eu posso trazer de relevância para eles, de exclusividade, tratar realmente como um cliente fiel, fidelizar esse cliente, aí começa a ter muito mais valor em relação à ferramenta. Entendi. Nada mais gostoso do que você sentir personalizado, né? Com uma Totalmente. ação individualista para você, que é isso que a Edrone faz. E eu acho que, de novo, a gente converge num ponto que para mim é muito gostoso de falar, porque, ok, todo mundo aqui trabalha na Edrone, a gente sabe como a ferramenta funciona e tudo mais, mas é aquilo, né? Parece muitas vezes que quem vende não usa, casa de ferreiro, espeta de pau. E, pô, o exemplo que o Atos traz é Atos. E aí agora é a pergunta de milhões mesmo. Pô, existem outras ferramentas no mercado? Sim, existem outras. Por que a Edrone? Tá, vamos lá. Primeiro ponto, né? E eu uso muito isso dentro da minha apresentação. Lógico, depois de contextualizar o cliente, o que é a Edrone, o que faz. Hoje a Edrone é uma ferramenta que te traz dados precisos em relação a produto. Né? Então a gente trabalha em cima de produto, visualizações de produto, trazendo dados de visita, de adição de carrinho, de compra em cima do produto. Hoje o cliente, quando ele vai até seu site, ele tem algum interesse em algum produto que está dentro do seu site. Mesmo que tenha sido direcionado pelo tráfego, alguma coisa pegou ele, né? Se você consegue mensurar como está sendo a visita desse produto e qual o momento que aquele cliente teve alguma ação em cima desse produto, você consegue criar qualquer tipo de jornada, incentivar a primeira compra, incentivar esse cliente a voltar a comprar com você, porque você sabe qual foi a compra. Então, você tem diversas formas estratégicas. O ponto diferencial hoje da Edrone, né, além de toda a praticidade de time, né, que isso a gente sabe que tem também, mas eu nem traria isso em pauta, seria a relação de produto. Né, a conseguir mapear o interesse de compra do cliente. Você vai se comunicar com ele da forma mais personalizada possível, porque você está entendendo quem é esse cliente. Massa. E aí, agora, Gui, para te pegar também no pulo, porque o Atos trouxe a visão do lojista. E como é que você educa, você e o seu time educam os lojistas com os quais vocês falam todo dia, que essa é uma visão possível de ser feita dentro da Edrone e que ela vai te ajudar a, consequentemente, escalar o seu negócio? Sim. Acho que um dos pontos mais importantes aqui hoje que a gente vê na operação, que o nosso papel como SDR é justamente diagnosticar. Então, antes de educar, a gente precisa diagnosticar esse cliente. Então, porque muitos clientes hoje, quando a gente comentou aqui sobre o e-commerce, muitas pessoas fazem o básico. O básico é usar um carrinho abandonado já da plataforma de hospedagem. Muitos clientes não sabem da dor que eles realmente têm dentro do e-commerce, e a gente está ali para educar e mostrar para ele que aquilo que ele está alcançando é o básico e que a gente consegue muito mais além disso. E educando e trazendo esse conhecimento para ele, ele vê a necessidade daquilo. Então, a gente cada vez mais incita os SDRs a ter essa qualificação no intuito de diagnosticar, sentir a dor e mostrar o impacto da Edrone em cima dessa dor. Isso é massa, isso é bem legal. E no seu ponto de vista, Atos, você sente que tem mais gente olhando do mesmo modo que você olha para o e-commerce, pela experiência que você tem com as pessoas que você já fez contato no meio dessa jornada? Tem mais gente que olha, não para a Edrone, tá? Mas olha para o próprio negócio e fala, cara, não é sobre a loja, é sobre o produto. As pessoas têm essa visão, ou você sente que isso faz parte da educação que a gente tenta transmitir para o mercado? Grande parte sobre educação, inclusive grande parte das minhas apresentações, né, quando eu estou realizando uma apresentação para o cliente, entendendo sobre o cenário atual dele, no final eu escuto bastante em relação a isso. Eu nunca tinha visto algo igual. Né? Eu não tinha visto algo hoje que a gente consegue ser tão analítico a ponto de entender o interesse do cliente, o momento de compra, como explorar melhor esse momento,
tudo isso baseado na ação e no produto que o cliente tem interesse, né? Então, assim, eu sinto que grande parte, às vezes, até pode vir contextualizado, tá? Que passa pelo nosso time do Gui, ele já cria um pouco dessa noção, logicamente, sobre a iDrone, e lá a gente mostra na prática, né? Faz uma demonstração, mostra, traz um possível cenário, fica um pouco mais prático deles conseguirem absorver isso. Mas, no geral, não. Acredito que hoje eles têm uma visão muito generalista do que seria você personalizar uma comunicação, você automatizar uma ação em cima de uma própria ação que o cliente teve. Legal. Porque eu acredito sim, que muitas pessoas elas precisam ter essa premissa de entender, principalmente os donos de e-commerce, essa personalização da drone, que para mim é a cereja do bolo, que a gente vai se comunicar individualmente com cada um no momento certo, na hora certa, e individualista, personalizada. É a cereja do bolo. Porque a gente precisa se colocar num ponto de, cara, como que eu gostaria de ser abordado para aquela loja que eu adoro comprar e sou fã? É de uma maneira general? Tipo, acabei de comprar um produto, eles estão mandando uma promoção para mim do mesmo produto. Não estão Que gera mais uma frustração do que uma frustração. qualquer então, coisa. Essa personalização que o Atos está falando é muito disso. É eu me comunicar com você de forma individual no momento certo e na hora certa. E eu vou ter essa visão. Eu vou ter clareza sobre isso e ter uma ação rápida e fácil e direcionada. Legal. E agora, eu tenho uma outra pergunta que, cara, essa que eu gosto de trazer sempre quando a gente pega especialista para falar, que é, qual que é o mito do e-commerce que vocês mais ouvem? Eu começo, hein? O e-mail morreu. Muito utilizado. Essa aí é o mito Muito que eu mais utilizado. ouço. Pô, o e-mail morreu. Vou perguntar antes de qualquer coisa. Morreu mesmo? Não. Morreu? Não, tá longe. Tá Tá muito longe longe de morrer. dessa. Pô, e vocês? Que mito que vocês ouvem muito? Muito, esse é o campeão, né? E-mail não funciona para mim, e-mail não tem nenhum tipo de retorno. A gente escuta muito, eu já passei por outras soluções de IA, aí já tenta colocar tudo no mesmo barco, mas não tenta, sabe, abrir a mente para entender realmente o que é. Acho que vai muito do começo que a gente falou, muitas experiências frustradas, né? Então ele tenta generalizar para uma forma de fugir ali. Mas é muito em relação ao e-mail ainda, assim. É um mito que a gente escuta E bastante. pra você ali, você sente Sem sombra de dúvida, e-mail. o e-mail morreu? Cara, é muito doido a gente pensar que tem gente que defende a bandeira do e-mail morreu, e aí eu paro e penso assim, falo, pô, mas até hoje ninguém me deu um motivo pelo qual o e-mail morreu. Porque, bom, hoje, se a gente for analisar em questão de dados da iDrone, a gente envia globalmente mais de 1 bilhão de e-mails mensais com a nossa base de cliente. Pô, se tem 1 bilhão... gente, eu tô falando um número baseado em verdade, tá? Bilhão. Tipo dinheiro do Elon Musk. É muito, né? É muito dinheiro. É muito e-mail. E esses e-mails geram receita. Tem empresas que são baseadas na comunicação de internet, né? E aí, pô, para não dizer que, mas só e-mail não funciona, hoje a gente tem diversos outros canais de comunicação. Seja o e-mail, seja o on-site, que é uma comunicação que é feita dentro do site, seja o push notification, seja o WhatsApp, seja SMS. Esse pacotão de comunicação, aí agora é uma pergunta mais ampla. As pessoas costumam usar ou elas têm dificuldade em quebrar barreira por barreira? Porque eu imagino que se apresentar a tecnologia do e-mail, que, cara, minha avó de 84 anos lê e-mail. Então a gente pode dizer que ela é uma senhora conectada, ela compra as coisas, legal, mas é o e-mail, né? WhatsApp, SMS, essas outras funções vieram depois. O e-mail o pessoal está falando que morreu e ele continua funcionando. É preciso fazer essa quebra toda vez que vai apresentar uma nova função, uma nova tecnologia? Boa. Isso é um ótimo ponto, porque quando a gente vai apresentar para alguns e-commerce, né, é aí que tem esses gestores, esses donos de e-commerce, que tem a mente um pouco mais fechada por outras experiências, eles já entram um pouco com aquela mentalidade de eu não faço nada, se eu fizer alguma coisa já é muito, já é algo, então vou começar do básico. Né? Mas o que seria o básico? Eu gosto sempre de trazer uma analogia para essas pessoas. Pensa da seguinte forma, você recebeu o e-mail marketing mais bonito de todos, com o melhor chamativo, um texto ali que chamou muito a sua atenção. E quando você abre o conteúdo, o que tem lá dentro é um produto no qual não faz nenhum tipo de sentido para você. Então aquele e-mail, mesmo sendo mais
bonito, mesmo seguindo uma cadência de comunicação, ele não tem nenhuma efetividade para aquele público específico, né, para aquela pessoa. Então, tem que desmistificar essa questão de fazer o básico. Né? Básico dentro desse segmento, ele não funciona muitas das vezes. Né? Lógico, você fazer um carrinho abandonado, você vai ter uma conversão ou outra, mas você criar estratégias para cada ação do cliente vai ser muito mais efetivo. Né? Então, em relação a, por exemplo, essa multicanalidade que você trouxe, muitas das vezes o cliente entende que, começando pelo e-mail, eu estou começando pelo básico. Sendo que ele já pode explorar numa única solução as outras funcionalidades com dados e de maneira cadenciada. E automática, né? E automatizada. Então, um exemplo, cliente que é comprador de e-mail, você vai atender ele da mesma forma. O cara passou... E eu acho que aí eu vou até fazer um complemento, que aí vocês me digam se eu tô doido ou se é verdade. Pô, você liga a Edrone na tua ferramenta ali, você começa a ter um histórico de tudo que tá acontecendo. Você faz o envio do e-mail, o cara compra pelo e-mail. Você manda um SMS, ele nem abre. Você manda um WhatsApp, ele nem abre. Você vai continuar mantendo ele nessa cadência de e-mail, WhatsApp e SMS? Por quê? Né? Eu acho que é isso. Eu entendo o que você disse de a pessoa, ela muitas vezes ela fala, não, pô, eu não fazia nada até ontem, aí hoje eu comecei a fazer isso aqui, já tá dando super certo. Eu falo, cara, legal, mas aproveita e olha para dados. Olha para esses dados que eu acho que... E aí, se eu estiver viajando, vocês me digam, mas... Cara, não existe moeda de troca melhor no digital do que dados. Sim. A partir do momento que você detém conhecimento sobre o que acontece na sua plataforma, na sua ferramenta, na sua loja, no seu produto, né? A gente está falando do macro até o micro, cara, fica muito difícil e aí concordo muito com você. Tem que ter estratégia. Porque operacionalizar, a tecnologia vem para fazer. Ela vem para... Pô, eu não sei escrever um bom copy. Aí a IA te ajuda. Ah, eu não sei criar um bom design. Pô, a IA te ajuda. Ah, eu não sei qual produto recomendar para o cliente. A IA te ajuda. Como que eu vou fazer essa comunicação? Exato. E está até trazendo isso um pouco do que você está falando para o lado hoje, dentro da operação de SDR, com certeza a gente pega muitos clientes assim que não acreditam, que não faz sentido para ele, mas existe uma frase que eu sempre pontuo para eles, que é o teste do Santo Tomé, ver para quê? O que é o ver para crer? Você acabou de trazer um dado de 1 bilhão de e-mails. A Edrone tem uma turbulência de estudo de caso, a gente prova para esse cliente o quanto isso é possível. E o cara, no mínimo, vai trazer esse lado dele, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu acho que muitas vezes o que dificulta o cenário brasileiro é essa, e é aí que eu gostaria de entrar, porque eu sei que é um assunto um pouco mais sensível, mas é muito realista, e a gente já passou por ele outras vezes, que é essa poluição do mercado. Né? E aí, eu, como marqueteiro, vou sair em defesa da minha classe, que, cara, o que mais acontece com a gente é ser enganado por ferramenta. Todo dia tem a nova ferramenta revolucionária. Todo dia tem o novo salto tecnológico. E, pô, muitas vezes você precisa, sim, botar um pé para trás e falar, tá, mas o que você faz de diferente? Né? E aí, para mim, isso é muito claro. O problema é em que ponto ou de que maneira se desmistifica essa imagem ruim que foi feita no mercado. Porque, de novo, entendo que vamos abstrair, vamos colocar o Facebook. Houve a época que o Facebook era hegemônico. Todo mundo usava o Facebook, lugar lindo, maravilhoso. Todo mundo tem conta no Facebook, usa ela para se logar em lugares e sabe o que é isso? Tudo dado em cima de dado sendo extraído. Alguns anos atrás, esses dados foram vazados e foram utilizados de maneira incorreta aí, mundo afora. A gente não precisa entrar muito no aspecto disso, mas, pô, percebam, era uma tecnologia validada, hegemônica, utilizada globalmente, e a gente sabe que teve um problema. Pô, eu, marqueteiro, velho de guerra, vou ouvir o Atos, o Guilherme falar para mim, eu tenho a solução perfeita para você. Olha, é um CRM, com automação de marketing e inteligência artificial, tudo em uma só e vai te ajudar. Eu sei que é contraintuitivo, porque é, de fato, tudo que eu preciso. Eu brinco muito com o pessoal da Edrone, mas se eu tivesse conhecido a Edrone 4 anos atrás, eu não trabalharia na Edrone, porque eu estaria usando a Edrone na empresa onde eu trabalhava. Dito isso, como vocês fazem para dissuadir essa visão ou despoluir essa visão? Porque, de novo, é uma ferramenta legal e a gente não pode e não precisa somente falar de Edrone, tá? Pô, o ChatGPT, quando surgiu, todo mundo achou que ia roubar o emprego de todo mundo.
Eu vejo que, pelo contrário, hoje ele ajuda muita gente a trabalhar e ter uma qualidade de vida melhor no próprio trabalho. Tecnologia muitas vezes é isso. Pô, vou colocar um e-mail, um disparador de e-mail aqui. Ah, mas eu já tenho. Não, pera lá. Né, o nível da tecnologia. Então, como que vocês vão fazendo esse filtro, essa limpeza, ajudando as pessoas a terem clareza do que está sendo proposto para elas e como aquilo pode ajudar? Na verdade, isso é o famoso cético, né? Então, assim, eu costumo dizer que o cético, a gente consegue lidar com ele com prova social. Contra fatos, não argumentos. E nós temos muitos argumentos e muitos fatos para provar para ele que aquilo existe, que é real, Sim. como você diz. Então, o cético é uma coisa, é provar, é ver para crer. Boa. No cenário do Gui lá, né, eu imagino que aconteça, que seja um pouco mais desafiador essa questão, né? Porque a gente acaba sendo uma call onde você tem um período menor para ambientar o cliente, tentar diagnosticar e mostrar um pouco de valor para trazer ele para uma apresentação. Do nosso lado, né, lá na ponta, fazendo essa apresentação, o que acontece? A gente tenta desmistificar isso numa etapa antes, sem, de certa forma, deixar isso bem claro. A gente faz uma análise mais aprofundada sobre o cenário do cliente, porque a Edrone hoje consegue atender em todas as pontas, né? Então, essa que é a vantagem da Edrone. Ela atendendo em todas as pontas, o cliente não precisa hoje contratar a Edrone, por exemplo, e usar tudo de início. A gente consegue diagnosticar a operação dela, entender exatamente aonde está o gargalo, onde está a oportunidade para ela trabalhar e conseguir melhorar a parte de faturamento, de vendas, que também é um objetivo muito importante. Então, hoje, a gente faz um diagnóstico mais aprofundado. Juntamente a isso, a gente soma, como o Gui falou, de trazer dados do mercado, até do mesmo segmento hoje, né? Às vezes o seu concorrente está usando a Edrone, está tendo muito resultado, então ele se inspira nesse concorrente, tá? E a gente, analisando, a gente consegue mostrar na prática, na demonstração, como seria no cenário dele, e trazendo dados para deixar de maneira mais de tranquilizar esse cliente também de que a gente não está aqui só para vender, né, a Edrone, sim entregar uma solução que vai potencializar o e-commerce dele e vai trazer muito resultado e dados, né, que é muito importante. Beleza. Ó, aí agora é muito com vocês, porque a pergunta que eu vou fazer eu de fato não sei a resposta, mas hoje a Edrone de fato gera impacto? Porque assim, quando a gente olha para o lado do marketing, a gente sente que o impacto é o impacto de ROI positivo e tudo mais, mas vocês fazem a trilha de crescimento do cliente muitas vezes, né? Então, desde do que a gente disse aqui do começo, desde educar o cara ali, diagnosticar, mostrar para ele, entender, e muitas vezes entender que aquele não é o momento, e falar, olha, você ainda está estabelecendo o seu processo, você ainda está criando o teu site, acontece de tudo, né? E tá tudo bem. Pô, te ligo daqui 6 meses... Vai lendo isso, vai se educando com isso, vai fazendo isso. E aí, pô, o cara faz, evolui, cresce, vai para o Atos, vai para uma apresentação, consegue fazer o fechamento, começa a usar a ferramenta. Mas e aí? E como é que funciona essa trilha? Né? Porque uma vez que o cara entrou, e aí, vocês continuam acompanhando? Vocês têm por perto? Gostam de ter por perto? Porque é aquilo. E aí entra muito no papo do comercial. Pô, o vendedor só quer me vender e tchau. Eu acho que eu tenho a minha visão sobre a Edrone, mas como que vocês sentem que é o impacto comercial de vocês? De instruir a pessoa até ela estar pronta? Porque eu acho que tem isso também. A Edrone, ela entra muito num parâmetro de ser uma tecnologia tão validada e nós acreditamos tanto nela que ela tem um plano gratuito. E o plano gratuito, para dizer de forma bem clara, ele não é um teste, ele não é um pedaço da ferramenta, é a ferramenta completa, com 500 disparos todo mês, base ilimitada. Você pode subir, começar a entender quem são os seus clientes, entender como é o comportamento de cada um deles, e depois, quando a sua base crescer, quando os disparos forem necessários, tu faz o upgrade. Então, olha, a gente consegue, na minha visão de marketing, a gente consegue acompanhar o crescimento desse usuário e trabalhar com que ele cresça cada vez mais. Mas e para vocês? Qual que é o touch point de vocês ajudarem no crescimento do nosso cliente? Boa. Eu acho que começa num trabalho do Gui, né? Gerando essa pulga atrás da orelha do cliente, de entender, pô, posso estar com dinheiro parado aqui na mesa, posso estar deixando de performar com algo que eu já tenho hoje. Chegando com a gente lá hoje, nosso time,
Nós realizamos esse diagnóstico mais aprofundado, entendemos mais o cenário, entramos a fundo, trazemos dados do cenário, que muitas das vezes é muita discrepância em relação a LTV, em relação ao impacto de primeira compra. Então o cliente começa a ver o quê? O dinheiro dele indo e as vendas não acontecendo. Isso já na hora da apresentação. E ele já começa a sentir, né, que ele necessita, que aquilo é importante na operação dele, porque o diagnóstico mostra isso para ele. Né? Um grande exemplo aqui que eu gosto de usar. Hoje todo mundo se preocupa com o carrinho abandonado. Sim. Né? Correto? A maior conversão hoje, uma das maiores conversões hoje da Edrone é através de produtos visualizados, que é o momento que antecede uma ação de compra. Perfeito. Entendeu? Então, assim, você consegue explorar janelas mesmo antes da própria ação de compra do cliente, trazendo uma personalização para incentivar aquela primeira compra. E aí, diga-se de passagem, esse complemento para mim é até gostoso de fazer, e aí você sai do básico. Né? Eu tenho a seguinte percepção, e eu vou interromper rapidinho só para a gente colocar esse ponto, que, cara, não é o que eu defendo. O bom não pode ser inimigo do ótimo, tá? Mas o que a gente tem é muita gente que é medíocre. E aí eu gosto de trazer esse ponto porque as pessoas ficam ofendidas. Mas medíocre quer dizer na média. E tá tudo bem se você for na média. Mas o que a gente gosta e incentiva são pessoas ambiciosas que querem fazer mais. Então, pô, você vai fazer o médio de... quando o carrinho for abandonado, eu recupero o carrinho. Pô, por quê? Se você tem uma ferramenta de tecnologia que pode te ajudar a fazer essa venda antes mesmo da pessoa pensar em botar no carrinho e depois tirar ou deixar lá. Então, faz um baita sentido. E eu gosto de trazer esse complemento de pensar o famoso pensar fora da caixa, porque é isso, às vezes é uma vírgula que você faz diferente do concorrente, da sua inspiração, e que já te vai colocar à frente do mercado. Né? Mas é esse tipo de impacto que o cliente ele sente do momento da prospecção do SDR até a finalização da venda com os accounts. Então, é esse diferencial, é esse sair da mediocridade e entender o que realmente a ferramenta vai entregar para ele. Que é além, cara. É surreal. Pô, eu acho que para ter uma visão também de quem é mais old school da internet, do computador e tudo mais. Pô, a gente vem de uma época... Vou entregar a minha idade aí de todo mundo junto. Mas, pô, todo mundo lembra de comprar o CD do Windows, né? Você tinha que comprar o CD do Windows. Só que aí aquilo te tornava proprietário do Windows. Aquele é o seu Windows. Hoje, a Edrone, como outras ferramentas, elas funcionam no sistema de SaaS, que é o Software as a Service. É uma tecnologia em nuvem que eu vou lá e eu instalo e eu pago uma mensalidade. Vocês sentem que essa mudança de mercado... essa mudança de como adquirimos, possuímos e mantemos tecnologia, ela também impacta no dia a dia de vocês? Porque é aquilo, né? Querendo ou não, pô, eu comprei o CD do Windows, o Windows tá rodando dentro da minha máquina, eu não tô vendo, mas eu tenho aqui o CD, então eu sei que esse Windows é meu. Como que vocês modelam e conversam com o cliente para explicar para ele que o que a gente provém é um serviço que contém uma assinatura e que a gente não é uma agência e que a gente não faz tráfego? Porque aí é o balizador, né? É uma tecnologia prestando um serviço. Como que é essa quebra de barreira para vocês? Para o nosso setor lá, eu acho que isso não chega a ser nenhuma barreira, mas um facilitador. Pô, legal. Então, a pessoa hoje, o SDR que consegue usar isso a favor dele como facilitador, é muito mais fácil você implementar na cabeça da pessoa, do decisor, de que vai ajudar ele no dia a dia, porque a gente vai entrar naquelas premissas de tudo que ele tem hoje do e-commerce, que ele faz tudo manual, que confunde a gente com agência. Então, isso é um facilitador. Então, hoje eu encaro que esse tipo de objeção vai ser um facilitador para a gente dar o próximo passo com ele. Legal. Boa. Na parte de account lá, a gente costuma direcionar um tempo muito maior, né? Um tempo maior para a gente conseguir entender mais realmente do cenário dele, né? Então, entendendo do cenário dele, a gente acaba moldando ali essa apresentação para conseguir ambientar ele. Tem cliente que você vai ser necessário falar de uma forma, trazendo storytelling, trazendo para o cenário mais real. Tem cliente que você consegue aprofundar mais em parte técnica, né? Então, realmente esse diagnóstico do início ele é muito importante, né? Então, é dessa forma que a gente direciona a apresentação. O tempo de tela que a gente mostra, o que é possível, as estratégias, como ele poderia utilizar aquilo dentro desse cenário dele. Massa.
E, bom, a gente falou bastante sobre educar, sobre explicar e tudo mais, mas eu gostaria de fazer uma pergunta de curioso mesmo. E como que é quando cai na rede ali, quando cai pra vocês, um cara que é o famoso sabido, né? Porque tem aquele cara que, pô, eu já sei de tudo. Não, essa ferramenta aí, conheço. Pô, faz essa solução, faço. Porque, né, aqui a gente tá comentando sobre as dificuldades. E, pô, e pro cara que é o heavy user, é o cara bom, como que é? Porque muito do que a gente faz, o que a gente explicou até agora, é sobre educar, sobre pegar na mão, sobre cuidar, sobre trazer até o momento correto e fazer com que essa pessoa se sinta confortável. E quando essa pessoa já vem meio que pronta, é mais fácil ou é mais difícil? Eu acho muito mais desafiador. Porque primeiro a gente precisa justamente essa premissa de entender que o SDR ele tá para qualificar e entender é sobre ele, é sobre a empresa dele, não é sobre o SDR nem sobre a Edrone nesse primeiro momento, mas é sobre ele e entender você é bom o suficiente para isso, top, o que você já teve, o que você já teve de experiência, o que você conhece, já teve esse primeiro momento com a Edrone? Não, nunca tive, mas eu tenho um puta de um conhecimento. Então vamos para você conhecer um outro universo do que a Edrone. Porque vai agregar muito mais naquilo que você tem hoje de experiência. Entendi. Boa, na apresentação isso é bem curioso. Tem 2 tipos de heavy user. O heavy user com a mente aberta, disposto a entender o que realmente a solução faz e levar da melhor maneira, caso ele não seja o decisor ali. E o heavy user que não está disposto... O desacreditado. O desacreditado. Tudo ele faz, tudo tá bem, tudo anda bem, só que geralmente o decisor que marcou essa call para ele aparecer que não está indo muito bem. Então, assim, a gente encontra esses 2 cenários. O heavy user, né, que hoje está aberto a ter essa comunicação, batata, ele vai entrar na reunião, ele vai ver 2 mundos provavelmente muito diferentes. Né? É muito simples de fazer uma conversão desse cliente, trazer ele para parceiro da Edrone, ambientar ele, é muito simples, sinceramente. Vai mais parte de contratual, como que tá, tudo, pra gente trazer ele, mas é simples. E esse outro heavy user que ele sabe tudo, ele já tem tudo, ele entra com uma mente tão fechada, a gente vai tendo algumas maneiras de tentar ambientar ele, trazer ele pro cenário, mas vai muito do que ele já tem em si, né? Às vezes o cliente também vendo o heavy user vendo aquela oportunidade, ele também sente que ele vai ter que operar, então ele fica meio que vou ter que trocar, às vezes eu tenho parceria com uma outra solução, e aí ele já pensa a dor de cabeça que é pro lado dele, mas pro e-commerce ainda assim vai fazer muito sentido. Mas porque mesmo assim eu ainda acredito que no que o Alex está falando, que esse cara que tem esse preconceito, que já sabe de tudo, ele descredibiliza tudo que ele sabe quando ele entende, quando ele vê na prática. Entendi. Porque ele é muito técnico ao ponto de fazer tudo no manual ou alguma coisa que ajude ele meio termo, que quando ele vê a simplicidade da Edrone e o que ela entrega, brilha os olhos. Porque eu acho que essa é a parte que pra mim me pega muito, né? Pô, eu venho de uma época onde eu tinha que escrever o e-mail na mão, tudo bem, acho que isso aí tem muita gente que ainda faz e tá da hora. O ChatGPT ajuda, mas um bom copy é um bom copy. Mas selecionar minha base, fazer segmentação, fazer avaliação. Pô, até hoje eu lembro do dia que eu abri pela primeira vez o dashboard da Edrone. Eu olhei, eu fui descendo assim, eu fui vendo dado por dado, eu falei, gente, se eu tivesse isso aqui, minha vida ia ter sido tão mais fácil. A gente teve um exemplo aqui agora. Você acabou de citar sobre o CDzinho do Windows. O CD do Windows. A gente não relembrou isso daí com um friozinho na barriga de como era dificultoso, como aquilo demorava. E você perdia o CD do Windows? Isso, você perdia tudo. E como a gente pensou no SaaS com mais leveza, é exatamente isso. Cara, pô, é bem isso, né? A tecnologia, eu acho que a gente pode pensar e resumir um pouco da nossa conversa de hoje exatamente nisso. Vocês me mostraram que a tecnologia ela não é impossível, pelo contrário, ela é cada vez mais real, mas tem gente ainda que não tem problema com a tecnologia, tem problema com a má tecnologia. Exato. Perfeito. Né? E eu acho que dentro disso precisa-se, e acho que a gente faz isso muito bem, e se você acompanha esse episódio até agora, quer dizer que estamos fazendo esse papel muito bem, que é educar, mostrar que é possível, mostrar vantagens, mostrar que no mercado hoje altamente competitivo tem espaço. Sabe? Tem bastante espaço. Pô, um dado que eu gosto de trazer, e quem acompanha sempre os episódios, tá vendo que esse número tá crescendo, hein? Agora, a última contagem que foi feita, 39% do mercado brasileiro tá digitalizado. Isso quer dizer que a gente ainda tá abaixo de 40%.
Isso quer dizer que tem muito espaço para quem ainda não está no digital, para quem ainda não está com uma operação bacana, começar a rodar e começar a funcionar. Pô, a gente deu motivos mais do que o suficiente aqui para todo mundo começar de novo, nem que você ficar com a pulguinha atrás da orelha e falar, pô, talvez eu precise de uma ferramenta. E aí, agora eu queria uma conclusão de vocês. O porquê que uma pessoa, um gestor, um decisor, deve buscar uma ferramenta. E, pô, não vamos falar o básico de, você vai ganhar mais dinheiro, mas para vocês, o que toca no coração? Porque, como eu disse, o dashboard da Edrone, para mim, que sou uma pessoa de números e dados, cara, é céu, sabe? Eu olho para aquilo e falo, putz, aqui eu tenho algo confortável. Para vocês, o que vocês falam com carinho e que vocês gostariam de transmitir pro pessoal de casa e falar, cara, isso aqui pode mudar o jogo para você? Para mim, personalização. Quando eu sou tratado diferente do meu coleguinha, que eu vejo que aquilo é especial para mim, aquilo me traz uma visão diferente para poder comprar algum produto. Massa. Então, a Edrone traz isso, essa visão, esse mapeamento de cada cliente dessa base que ele tem. E aí, consequentemente, uma comunicação específica com cada um deles. Boa. Em relação à funcionalidade, eu acho que vai muito com o Gui falou, personalização, né? A forma de você conseguir mapear produto, interesse de compra, melhor momento de compra. Isso não tem hoje, você não encontra no mercado numa única solução, multicanalidade. Mas se eu pudesse trazer uma coisa a mais, tirando do cenário, né? Por que você poderia dar uma oportunidade, por exemplo, a conhecer a Edrone? Pega as suas dores do e-commerce hoje, pega as suas frustrações, os gaps que você tem, leva para a Edrone para uma apresentação. Tenta entender, através da Edrone, como que isso aí poderia refletir em um resultado. Né? Leva as dores, não leva o que você usava, como você fazia. Lógico, a gente acaba perguntando para entender, mas caso não faça, também não tem nenhum tipo de problema. Leva essas dores para lá, deixa o account hoje entender seu cenário e mostrar como seria possível, através da Edrone, hoje, você resolver esses gaps ou melhorar muito o seu cenário através da Edrone. Perfeito. Gente, primeiro quero agradecer a presença de vocês dois. Para você de casa que ficou até agora e ficou curioso para entender como que a Edrone pode de fato te ajudar, pô, clica no link aqui embaixo. Pode agendar uma demonstração, pede para agendar uma demonstração com o Atos, para bater um papo com ele. Ou se você é uma pessoa, igual a gente falou aqui, mais autodidata, quer validar você mesmo e depois você vai fazer o avanço, clica no link aqui embaixo, cria sua conta gratuita. Não é um teste, isso é muito claro, não é um teste. Você pode testar, de fato, o quanto funciona para você. E a partir do momento que você vê esses resultados que a gente trouxe hoje, eles vão se concretizar e aí você dá o passo seguinte. Gui, Atos, recado pro pessoal de casa, pra gente se despedir, por favor, é com vocês. Quero muito link, muito joinha, curta o canal. Boa. Vai ser bom. Atos. Boa, gente, agende uma apresentação, caso, como o Ed falou, tem essa autonomia, quero testar, validar, ferramenta free, né? Testa, valida, sente como funciona a ferramenta ali, né? Tem sua própria visão sobre ela e precisou agendar, pede para agendar com o Atos lá, deixa o like. Maravilha. E para todo mundo que acompanhou até agora, um grande abraço. Não esquece de deixar o like, avaliar esse podcast e, claro, deixar um comentário aqui embaixo de quais outras dúvidas a gente pode resolver para vocês. Então, até a próxima e tchau, tchau!